E tivemos uma sexta-feira agitada, hein? Tivemos o único treino livre do Grande Prêmio da Áustria e depois a classificação sprint que definiu o grid de largada para a corrida sprint. Eu sei que está um pouquinho atrasado, mas o Admin aqui teve que trabalhar o dia inteiro. Então, para vocês que não acompanharam como foi o treino livre e a qualificação sprint shootout, vamos trazer para vocês um breve resumo. E para vocês que assistiram, vamos comentar sobre isso aqui neste vídeo. E vamos começar esse vídeo de resumo falando do único treino livre que tivemos para esse grande prêmio, hein? E como era o único treino livre, os pilotos não podiam perder tempo. Então já vimos vários pilotos indo para a pista assim que o treino começou, utilizando pneus médios ou pneus duros. Vimos logo no início o Lewis Hamilton em volta rápida sendo atrapalhado pelo Lance Stroll, e nos 10 primeiros minutos do treino, o George Russell com pneus duros estava com o melhor tempo, com Max Verstappen em segundo, só que utilizando pneus médios, e Lewis Hamilton em terceiro, também com pneus duros. Vimos Charles Leclerc em volta rápida sendo atrapalhado também, e depois Lewis Hamilton fez o segundo tempo e em uma nova volta ele fez o melhor tempo, com pneus duros. Na transmissão mostraram a Ferrari trabalhando no carro do Charles Leclerc, eles até tiraram a carenagem lateral do carro, e vimos o George Russell perdendo o tempo de frenagem e indo para a área de escape na curva 3. E como os pilotos não queriam perder tempo, na transmissão mostraram o Max Verstappen tentando ultrapassar o Oscar Piastri na saída do pit lane, só que ali não tinha espaço em Verstappen. Faltando 28 minutos para acabar o treino livre, tivemos o Max Verstappen parando seu carro na pista por algum problema no seu motor. Isso foi bem na reta principal. Verstappen até deixou o carro voltar um pouco, tivemos uma bandeira vermelha e os fiscais de prova empurraram o carro do Max Verstappen até a abertura ali do pit lane e puderam colocar o carro de volta nos boxes. E logo depois o treino foi reiniciado. E depois de alguns minutinhos, Max Verstappen já estava de volta na pista, mostrando que o problema que aconteceu no carro dele era nada. Depois disso, os pilotos focaram em fazer simulação de corrida. E faltando 10 minutos para encerrar o treino, tivemos os pilotos indo para a pista com os pneus macios. Charles Leclerc chegou a fazer a melhor volta, mas não durou muito porque Max Verstappen superou o tempo do Leclerc em 3 décimos. Vimos o George Russell abrindo uma volta rápida com pneus macios, mas ele chegou a ser atrapalhado e não completou a volta. E tivemos também Oscar Piastri marcando o segundo melhor tempo. Lando Norris, na sua volta rápida com pneus macios, acabou indo parar nas britas. E ele estava com o primeiro melhor setor. Depois não deu nem tempo dele fazer uma nova volta rápida. E assim, o treino livre encerrou com Max Verstappen sendo mais rápido, Oscar Piastri em segundo, Charles Leclerc em terceiro, Carlos Sainz em quarto, Lewis Hamilton em quinto, Esteban Ocon em sexto, Lance Stroll em sétimo, George Russell em oitavo, Yuki Tsunoda em nono e Fernando Alonso em décimo. E não vamos perder tempo aqui não e já vamos para o resumo da classificação sprint shootout, que é dividida em SQ1, SQ2 e SQ3. No SQ1, os pilotos só podiam utilizar pneus médios. Lewis Hamilton, na sua volta rápida, quase perdeu o controle da sua Mercedes na curva 1 e depois ele teve sua volta deletada. Vimos o George Russell marcando o melhor tempo, só que Max Verstappen superou o tempo do Russell por 7 centésimos. E Lewis Hamilton, em uma outra volta, acabou indo para as britas na curva 6. E ele abriu a última volta sem ter tempo marcado e conseguiu fazer o 11º tempo. Depois ele caiu, mas garantiu a sua ida para o SQ2. Vimos o Yuki Tsunoda escapando na hora de fechar a volta, ele acabou rodando. E também tivemos o Logan Sargent indo para o SQ2 e o Alex Albon sendo eliminado, hein? Os mais rápidos do SQ1 foram Max Verstappen com George Russell em segundo e Carlos Sainz em terceiro, e os eliminados foram Daniel Ricciardo, o Nico Hülkenberg, o Valtteri Bottas, o Alex Albon e o Guan Yu Zhou. No SQ2, os pilotos também só poderiam utilizar pneus médios. Max Verstappen fez a melhor volta, sendo 2 décimos mais rápido que o Carlos Sainz, e depois George Russell superou o tempo do Carlos Sainz, fazendo o segundo melhor tempo. Depois disso tivemos outros pilotos marcando tempo, e
Deu tempinho ainda de alguns pilotos fazerem uma segunda tentativa de volta rápida, só que os primeiros pilotos, os que tinham o melhor tempo, nem chegaram aí para a pista. Alonso acabou não fazendo bom tempo, Lance Stroll acabou dando uma errada, mas mesmo assim ficou na frente do Alonso, só que os dois foram eliminados, e vimos as duas Alpines surpreendendo e indo para o SQ3. Parece que a equipe Alpine realmente conseguiu resolver os problemas que vimos no começo da temporada. Os mais rápidos do SQ2 foram Max Verstappen com George Russell em segundo e Oscar Piastri em terceiro, e os eliminados foram Kevin Magnussen, o Lance Stroll, o Fernando Alonso, o Yuki Tsunoda e o Logan Sargent, que nem marcou tempo. Acho que ele nem estava esperando por isso e nem tinha pneus para poder gastar aí no SQ2, hein? No SQ3, era o momento que os pilotos poderiam utilizar pneus macios, e o SQ3 só tinha apenas 8 minutos, só que os pilotos só foram para a pista faltando menos de 3 minutos. Isso para poupar pneus, e eles só teriam uma volta para poder marcar o melhor tempo. E foi aquela fila para poder sair do pit lane. Charles Leclerc, na hora que ele ia sair do pit lane, teve um problema na sua Ferrari, depois ele informou que teve acionamento do anti-stall e isso fez o seu carro desligar e ele acabou não tendo tempo para abrir uma volta rápida e acabou não marcando tempo no SQ3. Lewis Hamilton foi o primeiro a abrir a volta rápida, ele acabou errando na curva 3, depois tivemos George Russell marcando o melhor tempo, mas Oscar Piastri superou o tempo do George Russell e aí veio Lando Norris e fez uma excelente volta, só que ainda faltava Max Verstappen, que passou e cravou a melhor volta ficando 9 centésimos na frente do Lando Norris. E com isso, tivemos o Max Verstappen garantindo a pole position para a corrida sprint, que vai acontecer amanhã bem cedinho. E ficou assim o grid de largada para a corrida sprint. Em primeiro, teremos o Max Verstappen com Lando Norris em segundo, Oscar Piastri em terceiro, George Russell em quarto, Carlos Sainz em quinto, Lewis Hamilton em sexto, Sérgio Pérez em sétimo, Esteban Ocon em oitavo, em nono Pierre Gasly e em décimo o Charles Leclerc. Bom pessoal, então amanhã às 7 horas da manhã teremos a corrida sprint do Grande Prêmio da Áustria. E depois, a partir das 11 horas da manhã, teremos a classificação, que aí sim vai definir o grid de largada para a corrida no domingo. E agora eu já quero saber, para quem vocês estão torcendo para vencer a corrida sprint e também para fazer a pole position para o Grande Prêmio da Áustria. Será que teremos uma vitória tranquila do Max Verstappen aí? Ou será que as McLaren vão conseguir superar o Max Verstappen e garantir a vitória dessa corrida sprint, hein? Bom, deixe aí nos comentários para quem vai a sua torcida. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho. E voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!